Olá a todos, estamos de volta com mais um programa Obreiros em Foco. Olá, Cris. Olá, Rogério. Tá tudo bem? Tudo bem. E mais uma vez juntos, fazendo este programa que é todo dedicado a obreiros e não só, a toda a gente que nos assiste através da ildtv.eu. E nós estamos sempre à espera dos vossos comentários ali na nossa página no Facebook. É uma página que é vossa, não é nossa na verdade, é vossa. Foi criada exclusivamente para que vocês pudessem interagir. Ali sempre são colocadas mensagens, comentários e nós esperamos o vosso retorno. Em que é que este programa os tem ajudado? Tem este programa alcançado nossos obreiros? Queremos saber, deixe lá o seu comentário que nós vamos estar atentos, está bem? Na página do Facebook, facebook.com/Obreiros em Foco Europa, você pode então compartilhar conosco aquilo que você tem como sugestão, mensagens, além de vídeos e outras postagens que também colocamos lá no Facebook dos Obreiros. Nós preparamos para hoje um vídeo, digamos assim, um curta-metragem e nós gostaríamos de puxar por sua interpretação. Os obreiros que nos assistem agora, obreiros e obreiras, colaboradores, evangelistas, enfim, toda a gente que nos assiste agora, queremos puxar por sua interpretação. Ou seja, você vai ver um vídeo e vai entender o que significa. Alguns comentários vamos ler aqui através do e-mail. Você pode escrever para nós uma mensagem, um comentário através do obreiros@iurd.pt. Preparada, Cris? Preparada. Então vamos ver esse curta-metragem. Bastante atenção você tem que ter agora e vamos depois esperar pelo seu comentário. Preste atenção. Belíssimo. Poder subir. Então, você que está assistindo ao programa Obreiros em Foco, tomou bastante atenção nesse vídeo que mostramos. Nós aqui, Cris, assistimos juntos, não somente aqui, mas algumas vezes já juntos vimos esse vídeo. Trata-se de um herói, que aliás, de herói não tem nada porque ele não conseguiu salvar a donzela. Então, para facilitar o entendimento para os nossos obreiros, vamos numerar cada um dos personagens desse curta-metragem. Vamos entender isso agora vendo o que a produção preparou. Veja que o número 1 é o herói. Nós sabemos que de herói ele não tem nada, né, Cris? Porque ele chegou depois da donzela já ter sido decapitada. Então, o primeiro personagem é o herói, chegou numa corda, já chegou desbaratando os inimigos, né? Já lutando com os soldados inimigos. O personagem 2 é a donzela decapitada. Então ela já perdeu a cabeça inclusive está dentro de um cesto. Então, quer dizer, ele chegou tão atrasado que não conseguiu salvá-la. Por isso que nós falamos que de herói ele não tem nada. O terceiro personagem é o último dos soldados. É esse último soldado que diz para ele, olha, você chegou atrasado, porque olha aí, a donzela já está morta, a cabeça dela dentro do cesto. O quarto personagem desse curta-metragem é o cavalo desobediente. Por que desobediente? Porque ele assovia para que o cavalo venha buscá-lo, mas o cavalo ao lado oposto,
ao contrário, né? E o sexto, melhor dizendo, perdão, o quinto personagem são os soldados inimigos que decapitaram a donzela. O sexto personagem é o público que ficou ali assistindo aquilo tudo. Então, nós queremos o seu comentário. O que você entende desse vídeo, não é, Cris? Rogério, veja que de nada adiantou todo aquele aparato, toda aquela chegada. Ele estava confiante, não é? Pegou a corda, imagina, todo aquele cenário, não é? Ele se via o herói. Vamos fazer assim, então, produção, por gentileza? Enquanto nós falamos aqui, tem como colocar ao lado, então, esse curta-metragem novamente, para que então a gente vai entendendo, né? Então veja, volte a dizer que você falou agora, Cris, quer dizer, que o aparato todo aquele aparato da guerra, não é? Aquela chegada triunfal, não é? Ele estava ciente, ele estava convicto que ele era o herói, que ele ia ser reconhecido herói, mas de nada adiantou porque ele chegou atrasado. E a donzela já estava morta. Ela já estava morta, exatamente. Já decapitada, a cabeça já dentro de um cesto, né? A intenção dele foi boa em querer salvar a donzela, porém na hora errada. Sabe o que eu entendo aqui também? O último dos soldados. Esse último aqui, olha, como está mostrando agora, o último. Se ele lutou com todos os soldados e os venceu, por que deixar ficar o último? Às vezes o mal é assim, nós vencemos a todos os espíritos maus, vencemos a todos os inimigos, mas sempre tem um. Eu me lembro do rei Davi, que ele perseguiu seus inimigos e só voltou depois de ver a todos destruídos. Porque se um inimigo sobrevivesse, esse inimigo levantaria um outro exército inimigo para vir outra vez lutar com o povo de Israel. Ou seja, quando vencemos, é para vencer a tudo e a todos que estão contra nós. Exato. Veja, Rogério, que ele também perdeu o crédito. Ele perdeu o crédito diante desse soldado, desse último soldado, como também não tinha crédito diante do cavalo. O cavalo não reconhecia a autoridade dele. Ele perdeu a autoridade. Exatamente. Né? Ele ficou envergonhado, ele foi envergonhado na frente daquela multidão. Diante do público. Exatamente. Então, todo aquele aparato, não adianta a aparência, Rogério. É isso que este vídeo me chamou a atenção. Não adianta termos uma capa, uma aparência de fortes, de corajosos, se na hora que temos que agir, no momento certo que temos que agir, chegamos atrasados. Ou estamos fora do espírito. O que é que você, obreiro, eu creio que neste momento passam muitas coisas pela nossa mente. O que é que este vídeo, o que é que este curta-metragem pode se identificar com os nossos obreiros? Existem cenas da nossa vida diária em que acontecem coisas parecidas como as cenas que nós vimos. O chegar atrasado para socorrer alguém que está aflito. Por exemplo, uma visita ao hospital que foi solicitada, mas por indisciplina por parte do obreiro, que perdeu o papel da visita, não sabe onde é o hospital, ou acontece alguma coisa. Esqueceu, exatamente. Não se preocupou com aquela vida, com aquela exatamente. alma. E quando chega lá, a pessoa pode até ter já falecido, ou já ter saído do hospital. Quer dizer, onde estava o obreiro na hora certa, no momento certo em que Deus contava com ele. Vamos fazer assim então, Cris? Antes de lermos os comentários, eu vou pedir à produção que coloque, então, novamente esse curta-metragem. E você que está nos assistindo, esperamos o seu e-mail, obreiros@iurde.pt. Esperamos o seu comentário na página no Facebook, Obreiros em Foco Europa. No Facebook você pode também comentar esse vídeo. Reveja. Belíssimo. Poder ver.
Nós temos comentários, então, de obreiros e pessoas que estão nos assistindo. É o caso do Diogo Silva, sobre esse curta-metragem. Ele diz assim: não podemos chegar atrasados. As almas precisam ser salvas. E nós, obreiros, temos que evangelizar com urgência. Pois, se não for assim, veremos o diabo cortar a cabeça do povo. Diogo Silva. Então, o Diogo, ele interpretou esse curta-metragem, esse vídeo que mostramos, dizendo que nós, obreiros, que fazemos a obra de Deus, não podemos chegar atrasados. As almas precisam de nós, elas têm que ser salvas e não podemos chegar atrasados. Temos que evangelizar com urgência, senão o diabo corta a cabeça do povo, como no vídeo foi cortada a cabeça da donzela. Temos mais comentários, Cris. Vamos então ao e-mail obreiros@iud.pt, mais comentários que chegam. E nós temos o comentário também da Isabel. A Isabel diz assim: o herói com a espada somos nós. A donzela representa a pessoa que deveríamos impedir de perder a cabeça, pois infelizmente a donzela foi decapitada porque ninguém chegou a tempo de salvá-la. Isabel Gomes. É isso mesmo, Isabel. Tu fizeste aqui uma comparação que o herói com a espada somos nós. E é isso mesmo. Nós somos esse herói com a espada, prontos a desembaiar a espada para salvar vidas. E ela diz também, Cris, que a donzela representa a pessoa que nós devemos impedir de ser decapitada, ou seja, de ser destruída, né? De perder a cabeça, porque as forças espirituais do mal trabalham para que a pessoa perca a cabeça, mas não no sentido físico de ser decapitado, perder a cabeça no sentido de colocar a cabeça nas coisas do mundo e tirar a cabeça ou não ter a cabeça nas coisas de Deus. Quantas são as vezes em que a gente ouve ditados assim, um pai, uma mãe diz para um filho: perdestes a cabeça? Virou a cabeça? Virou a cabeça, exatamente. Você está com a cabeça virada. Quer dizer, uma força do mal trabalha para que a pessoa perca a cabeça. E veja que o herói, que não é herói, chegou atrasado e não impediu a donzela de perder a cabeça. Então, esse e-mail que você acabou de ler, da Isabel, ela é inteligente, a opinião dela, dizendo que nós temos que salvar as pessoas que ficam perdidas. Leia mais um, Cris. O Luiz Campos, ele também fala, e o Luiz fala do povo, desse público que assistiu essa cena toda. Vamos ver. O povo apático que assistia à execução da donzela nada fez para salvá-la. Isto representa um grupo de acomodados, pois se fossem revoltados, teriam se unido e lutado contra os que queriam matá-la, sem terem que esperar por este ou por aquele. Conheço obreiros assim, que nada fazem pelo povo, pelo próximo. Luiz Campos. O Luiz aí já faz uma crítica aos obreiros. Exatamente, ele é bem específico naquilo que ele fala. Compara o povo apático que ficou ali diante daquela cena, que nada fez pela donzela, que se eles se unissem realmente eles não conseguiam vencer eles eram em muito maior número do que os soldados. Mas é o tal medo que nós temos falado nesse propósito do dia 9 de março, que daqui a pouco vamos falar mais. Esse medo, quer dizer, o público está ali. Estavam acomodados porque era comum assistirem a cenas como essa. Exato. E eles estavam ali vendo soldados armados com suas espadas e estavam ali vendo uma donzela a ser decapitada. Quer dizer, o medo de invadir o tal palco e impedir aquilo, embora a multidão fosse muita, o número de pessoas era muito maior que aqueles soldados, né? O Luiz Campos, ele se refere a isso, porque se todos se unissem, poderiam salvar a donzela, mas o medo estava naquele povo que o Luiz chama de povo
apático. Exato, e ele fala assim também uma coisa muito interessante que acontece diariamente com os nossos obreiros. Às vezes o esperar, o ficar à espera de uns pelos outros, igual à multidão. Talvez ali estivesse um à espera do outro, quem ia tomar a atitude. E por vezes existem obreiros assim, que são também apáticos à situação do povo, ao sofrimento do povo, e ficam à espera que o outro companheiro tome a atitude que ele mesmo já sabe que tem que tomar. Espera que alguém venha fazer o que ele mesmo tem que fazer. Ele já sabe que tem que fazer, então mas não aí, fica à espera. E como ele fica à espera que outros fazem, porém não fazem, ele também não faz. Aí ninguém faz nada. Exatamente, e a situação não muda, não acontece nada e as pessoas por aí perdendo a cabeça. E o povo sofrendo, né? Porque nós estamos comparando esse curta-metragem à obra de Deus. Nós estamos comparando esse curta-metragem àqueles que fazem a obra. E tem mais comentários aqui, o comentário do Vitor Pérez, ele diz assim: este herói representa cada um de nós obreiros, que devemos lutar contra tudo e todos para tirar das garras do mal uma pessoa que corre perigo de vida. Vitor Pérez. Vitor, mas ele não é herói porque não conseguiu salvar a donzela, ele não conseguiu impedir e nem tirar das garras do mal aquela que estava correndo perigo de vida. Pense nisso, obrigado por sua opinião, Vitor Pérez. Então, é importante que não chegamos atrasados. Para fecharmos esse assunto, Cris, não podemos chegar atrasados. Temos que salvar alguém, temos que evangelizar alguém, temos que levar a palavra a alguém. Você é obreiro, obreira que está andando pelos corredores da igreja ou está recepcionando o povo e você vê alguém sentado com um ar triste, você vê uma pessoa de cabeça baixa, quem sabe até chorando, e você passa por ela e nada faz, você passa por aquela pessoa e nada faz por ela, então você é tal e qual esse que poderia ser chamado de herói e não é, que tentou fazer, mas chegou atrasado, ou sequer nem tentou fazer. Pense nisso, tire lição desse curta-metragem. Nós vamos ao depoimento da Eliene, que inclusive ninguém chegou para salvá-la. Chegou sim, mas muito depois dela conhecer o fundo do fundo do fundo do poço. Você vai entender a história dela. Preste atenção. Conheci um rapaz, comecei a namorar e com 18 anos engravidei dele. Minha mãe falou que engravidou, casou, casei sem querer e nesse casamento tão nova, sem experiência, sem nada, foi aquele inferno na minha vida, porque brigava, discutia, ele saía, me deixava sozinha, grávida, ele bebia, tinha vez que ele já me bateu, quebrou até meu dente e falava que eu não prestava. E eu fui levando por não saber, por não ter experiência. Passou um tempo, eu engravidei de novo da minha segunda filha. E com 4 meses de grávida, eu descobri que meu marido tinha outra. E a outra estava grávida de 2 meses. E quando minha filha nasceu, ela ficou internada, que ela nasceu de 8 meses. Nasceu com uma síndrome tipo síndrome de Down. Ela ficou internada porque não conseguia respirar sozinha, só por aparelho. Ficou entubada e o médico não dava mais chance dela sobreviver. Depois de uma semana, ela saiu do hospital. Comecei a sair pra balada, comecei a beber, a fumar. Saí na sexta-feira de manhã e só voltava no domingo de noite. Abandonei as minhas filhas com a minha ex-sogra. Por mais que eu saía, voltava para casa, o problema parecia que duplicava. Gastava o dinheiro da pensão e gastava o meu salário também. Sempre quando falava assim, cadê o seu dinheiro para comprar alimento? Eu falava, não sei. E nisso fui na balada, foi indo 3 anos, me prostituí, bebia,
Cheguei a beber a cair por ser carregada e depois no outro dia não lembrar nem pra aonde foi que eu tava e como que eu apareci. Na hora que você tá lá naquela situação, todo mundo é amigo. Na hora que você chega em casa, entre quatro paredes, você tá sozinha. Não tem ninguém para te acudir. E aí falaram dela assim, vocês têm um mês para sair daqui. Não sabia para onde ir, não tinha para onde ir e fiquei daquele jeito, para onde eu vou? E isso sempre obrigava com a minha mãe que eu nunca ia voltar para casa. E nesse dia eu tive que chegar para minha mãe, pedir perdão para ela e falar assim, mãe, posso voltar para casa? Aí ela falou assim, pode. Cheguei na casa dela, eu tava engordando. Chegou um tempo que o meu padrasto falou assim, nossa, você tá gordinha, hein? Tá se alimentando bem. E eu fiquei com vergonha, porque eu falava assim, eu não sei, eu acho que eu tô grávida, né? E tomei um monte de remédio, tomei folha do mato, tomei aqueles comprimidos para abortar. E ficava tomando remédio. Minha mãe chegou uma hora e falou assim, Eliane, é melhor você ir ao hospital para fazer exame. Eu sei o que você tá pensando. Mesmo eu assim, não tô grávida. Mas dentro de mim já sabia. Aí eu fiz, quando deu positivo, a médica falou assim, parabéns, positivo. E nisso que depois eu tomei os remédios, todo mundo falava, sua filha vai nascer defeituosa, vai nascer sem braço, vai nascer com problema. E aquilo foi me corroendo por dentro, me deixando mais triste. Aí minha mãe falou assim, agora, o que você vai fazer da sua vida? Com 30 anos, com 2 filhas, mais uma que está esperando, desempregada e sem onde morar. Quando a enfermeira falou assim, nossa, que neném linda. Quando a primeira coisa, quando ela me trouxe, que eu fui ver, foi os dedinhos separadinhos, para ver se estava tudinho normal. Olhei tudo, meu Deus, obrigada. A primeira coisa que eu fiz, falei para minha mãe, mãe, eu vou para a igreja, porque se Deus está me dando essa chance, eu não vou deixar passar agora. Hoje eu digo, eu sou feliz, sou alegre, amo minhas filhas, amo a minha vida, porque antigamente tentei me matar, hoje cada dia mais, se Deus me der para mim poder ajudar as outras pessoas, eu vou agradecer Ele. A porta da salvação hoje é Jesus em primeiro lugar em tudo que eu faço, a minha mãe e minhas filhas que eu tenho e a minha vida, isso são tudo para mim. Hoje, eu digo, hoje a gente tem que dar valor. E Deus, olha, não tem nem explicação o que Ele faz na nossa vida. Veja que o caso da Eliane é o caso de muitas pessoas. Enquanto você está na igreja, é o mesmo que está na fogueira acesa. Porque cada um de nós somos uma brasa. Se estamos nessa fogueira que é a igreja, participando das reuniões, das orações, estamos ali nesse calor, sabe, ouvindo a palavra de Deus, colocando-a em prática, estamos nesse fogo, estamos nessa fogueira acesa, somos uma brasa acesa, Cris. Mas quando nos distanciamos disso tudo, somos uma brasa apagada. A Eliane, ela era essa brasa apagada. Então veja que lá fora ela foi para as noitadas, ela bebeu até cair, ela prostituiu-se, vieram gravidez indesejadas, ou seja, ela não planeou ter aqueles filhos. Enfim, hoje ela tem as filhas, ela diz que está feliz com as filhas. Enfim, então ela fez muita coisa errada. Decepções atrás de decepções. Exatamente. Decepções na vida sentimental dela, e ela decepcionou a própria mãe, que teve que colocá-la fora de casa. E muitos estão nos assistindo agora e pensam, mas o que isso tem a ver com Obreiros, o programa Obreiros em Foco? É que muitas são as obreiras
que deixaram a obra por conta da vida sentimental, para viver uma aventura com um rapaz em que ela pensou, esse vai ser o meu marido, e não chegou a ser. Investiram tudo naquele relacionamento, porém o rapaz não investiu nada. Então, uma gravidez indesejada, quantas são as obreiras que deixaram a obra e hoje também não têm seu marido, porque ele não assumiu o compromisso de ser um marido, e elas estão tristes. E nós falamos isso não para condená-las, não para criticá-las, mas para dizer aquilo que a Eliane mesmo disse. Ela disse que eu aproveitei a oportunidade. E a oportunidade é essa, de voltar para a igreja, voltar a estar acesa, Cris. Eu creio assim que ela tomou essa atitude porque ela entendeu que precisava priorizar a vida espiritual dela. É isso que nós orientamos a você, obreira solteira, que também luta pela sua vida sentimental, a você priorizar a sua vida espiritual. Porque não tem como, se você prioriza a sua vida espiritual, não tem como as coisas não darem certo. Porque Deus quer que nós sejamos felizes em todas as áreas. Só que nós temos que priorizar a vida espiritual. Agora, se eu deixo a minha vida espiritual de lado, é como se eu estivesse dizendo não para Deus. Ele quer ser o primeiro na minha vida, não posso colocar Ele em segundo plano. Ele sabe que eu preciso ser feliz, que eu preciso de alguém do meu lado. Ele sabe que você, obreira, que você, obreiro, precisa do seu companheiro, do seu marido, do seu amigo, de uma companhia, de ser feliz na vida sentimental. Só que se você não prioriza a sua vida espiritual, tudo o resto vai dar errado. Vão ser decepções atrás de decepções. Por mais que a pessoa diga assim, não, eu vou conseguir convertê-lo pelo meu testemunho. Eu vou conseguir com que ele venha para a igreja. Ele vai ser da mesma fé. Olha, pastor, ele vai ser até um obreiro. Nós temos muitos casos que infelizmente mostram que não é isso que acontece. Ao invés dela convertê-lo, em muitos casos é ele quem desconverte a ela. É isso que temos visto, é isso que temos durante esses anos de experiência que temos na obra, temos visto isso acontecer. Então tome cuidado, priorize sua vida espiritual e as outras coisas, como o próprio Senhor Jesus disse, está escrito, serão acrescentadas. Muitos têm se afastado da obra, se afastado de Deus, da igreja, por conta do medo. Esse medo tem feito suas vítimas. E é por isso que no dia 9 de março nós estaremos juntos no evento que realiza-se em Portugal e em toda a Europa, o Dia do Sem Medo. Tome atenção nessa chamada, dia 9 de março, o Dia do Sem Medo. Medo. Qual é o seu? Medo até de acreditar. Será possível? A resposta é um grande e sonoro sim. De fato, existem pessoas que têm medo até de crer na possibilidade de reverter para um quadro positivo e favorável todas as situações negativas da sua vida. Ansiedade, angústia, tremores, suores, palpitações, náuseas, falta de ar. Estes são alguns dos sintomas físicos, psicológicos ou emocionais desencadeados por uma situação de medo extremo. 9 de março, o dia que você irá superar todos os seus medos. Domingo, 9h30. Sede Internacional da Europa. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Mais informações, linha Amigo 24 horas ou em iurde.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Nós vamos ler aqui mensagens de obreiros que estão trabalhando para o dia 9 de março para trazerem pessoas, o dia do Sem Medo. Leia para nós, Cris, por favor, esse e-mail, essa opinião da Isaura Xavier. Aos domingos à tarde, tenho visitado pessoas afastadas e tenho observado nelas o terrível medo de voltar à casa de Deus. 7 pessoas já estão mais que confirmadas. No dia 9 de março, elas estarão comigo neste evento. Isaura Xavier. Então a Isaura já está trabalhando para o dia 9 de março e vai trazer quantas?
7 pessoas. 7 pessoas já estão confirmadas que vão estar no dia 9 de março. E você, obreiro? E você, obreiro evangelista, também está trabalhando firme para trazer pessoas no dia 9 de março, do dia desse evento, o dia do Sem Medo? Daqui a pouco nós vamos ler mais comentários. Nós vamos a uma mensagem que fala sobre o dia 9 de março, o dia do Sem Medo. Preste atenção. Você recebeu na entrada um balão, certo? E você já encheu o seu balão? Quem não encheu o seu balão, encha agora, por favor. E no balão está escrito medo, ou um autocolante, um adesivo, ou mesmo escrito a caneta, não é isso? Não está escrito aí medo? Responda-me, sim ou não? Então segure esse balão nas suas mãos, que daqui a pouco você vai entender, você vai compreender o que nós vamos fazer com esse balão. E é pior que um medroso, 2 medrosos. O medo está dentro das pessoas. E muitos são aqueles que se deixam levar por esse medo. Muitas são as pessoas que elas acabam por ser vencidas muito mais por esse medo no seu interior do que propriamente pelo diabo. Eu não estou defendendo o diabo aqui, não. O diabo destrói vidas, até porque está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas muitas são as vezes em que a pessoa ela está sendo muito mais derrotada por esse medo em seu interior do que propriamente pelo diabo. Então a derrota da pessoa começa no medo. Repita, a derrota de cada pessoa começa no seu medo. Uma outra pessoa sentiu no seu corpo uma simples dor. E quando teve que ir ao médico, o medo lhe fez pensar que era um cancro. Uma dor, mas na cabeça dessa pessoa, ela estava pensando que poderia ser uma doença ruim, que poderia ser muito pior do que uma dor. Outra vítima do quê? Do medo. Então o medo está ali a impedir a pessoa de vencer. Então nós temos que vencer o medo, nós temos que derrotar o medo. Então você que está ouvindo esta palavra, seja você obreiro, obreira, evangelista, você que está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem, você deve estar pensando, pastor, mas esse medo está nos membros da igreja. As pessoas que vêm ao centro de ajuda, elas que têm esse medo. As pessoas que recentemente estão chegando à igreja, as pessoas mais novas na igreja, elas têm esse medo. Eu conheço muitas pessoas lá fora que não têm Deus, que não vêm à igreja, são incrédulas, são descrentes. Quem sabe são até verdadeiros ateus. Eu sei que elas têm medo, mas tratando-se de mim que sou um obreiro, tratando-se de mim que sou uma obreira, que sou um evangelista, um integrante do Força Jovem, não, esse medo não está em mim. Se o Espírito Santo está trazendo essa palavra, é porque ele sabe que dentro de você há esse medo. E nós vamos vencê-lo agora. Amém? Esse medo que te impede de conquistar uma vida de qualidade. Esse medo que te impede de ser feliz em todas as áreas da vida. Esse medo que te impede de conquistar coisas grandes. E trazendo para o lado evangelístico, o medo de ganhar almas. O medo de chegar para uma pessoa e fazer um convite a ela. O medo de chegar para uma pessoa e chamá-la para a igreja, para um evento, como vai ser esse evento do dia Sem Medo, o dia 9 de março. Nós vamos trabalhar forte para o dia 9 de março, sem medo. Diga, sem medo. Você tem o seu balão aí? Então pegue na sua mão. Você encheu o seu balão ou pediu que alguém enchesse para você? Você mesmo encheu.
Porque o medo do interior de cada um já passou para onde? Para dentro do balão. O seu medo está dentro desse balão. Digo, o meu medo está dentro deste balão. Fique de pé, levante o seu balão, por favor. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai, dentro deste balão, essa pessoa, ela mesma encheu, ela mesma passou para dentro desse balão o medo dela, meu Deus. Ela mesma colocou para dentro desse balão o seu medo, o medo interior, o medo de vencer, o medo de conquistar, o medo de lutar, o medo de partir para cima do diabo, como Davi que partiu para cima do Golias. Assim, meu Pai, se há um medo dentro de nós, o medo de evangelizar, o medo de ganhar almas, o medo de sair às ruas, o medo da reação da pessoa em não aceitar nosso convite, o medo da reação da pessoa em não aceitar que vamos trazê-la para a igreja, esse medo está dentro desse balão. Esse medo refere-se pessoalmente ao que esta pessoa está passando, enfrentando, e esse medo refere-se também ao medo de ganhar almas, meu Deus. Então nós repreendemos o medo que tem feito muitos murmurarem, o medo que tem feito muitos esconderem-se, o medo que tem feito muitos duvidarem, o medo que tem feito muitos oscilarem na fé. Então nós repreendemos esse medo agora, em nome de Jesus. Levanta o seu balão agora e repreenda esse medo. Isso, levanta a sua voz, levanta na revolta, na fé. Isso, fala para Deus agora que esse medo seja repreendido. Então, quando nós arrebentarmos esse balão, quando estourarmos esse balão, será arrebentado o medo. O medo será arrebentado, estourado de dentro dessa pessoa. E a partir daí, no lugar do medo, vai estar a coragem, a revolta. É isso que nós determinamos aqui agora. Levanta o seu balão e você vai dizer para esse medo: deixa de existir a partir de hoje. Tu não existes mais a partir de agora, medo. Medo, desapareça agora! Agora! Arrebenta com o medo agora! E todos que creem, digam amém. E diga: sem medo. Já não há medo. Em nome de Jesus. Nesse dia, foi um sábado pela manhã, numa reunião transmitida diretamente da sede em Lisboa para todo o país. Então, em todo o país, nessa reunião estavam obreiros, obreiras evangelistas, membros do Força Jovem. E quando arrebentou o balão, ali arrebentou o medo que estava dentro de si. O medo de evangelizar, o medo de estender a mão a uma pessoa sofrida, aflita. Nós vencemos o medo, nós que fazemos a obra de Deus, porque ter medo não podemos ter. Sentir até é normal senti-lo, mas nós vencemos o medo que tínhamos e estamos evangelizando forte para o dia 9 de março. A Rita Alves, ela diz assim no seu comentário: durante um tempo tive vergonha de evangelizar. Esta vergonha transformou-se em medo. Nos dias em que vamos às ruas, as 3 primeiras pessoas que vejo, tento falar-lhes, insultam-me e rejeitam a palavra. Isso desmotiva-me imenso. O que devo fazer? Rita Alves. Rita, o que você deve fazer é determinar agora mesmo que esse medo já foi vencido. Como é que nós podemos vencer o medo? Confrontando. Como é que Davi venceu o medo? Quando ele confrontou o urso, quando ele confrontou o leão e depois ele confrontou ao próprio Golias e o venceu. Então confronte o medo, porque eu tenho certeza que ele já não está mais dentro de você. Vamos sábado pela manhã evangelizar conosco, Rita, e você com certeza já está vencendo esse medo. Mais um comentário, Cris.
Comentário da Sónia. Estamos a evangelizar nos bairros e a bater de porta em porta, e muitas são as pessoas que realmente têm sido dominadas por muitos medos. Creio que no dia 9 de março elas vencerão este medo. Só do meu trabalho levarei 4 colegas comigo. Sónia Oliveira. É isso mesmo, Sónia, não podemos desistir, não é mesmo? Essas pessoas estão só mesmo à espera que alguém vá lá evangelizá-las, essa é a verdade. Veja que no primeiro e-mail que lemos, uma diz que vai levar 11. A Sônia, nesse e-mail que você leu, Cris, disse que vai levar 4 colegas de trabalho. Quer dizer, é isso que os obreiros têm que fazer. Levar os colegas de trabalho, as pessoas afastadas. Dia 9 de março, a igreja tem que estar pequena para a quantidade de pessoas que virão para perderem o medo. Elas vão chegar ao centro de ajuda sem medo, com o número 100, sem medos. E aí, no plural, sem medos. E esse 100 quer dizer 100% de medo. Elas vão sair sem medo, escrito mesmo em letras, sem medo. Essa é a nossa fé. Veja que Davi, o rei Davi, mas ainda menino, venceu o urso, venceu o leão, depois partiu para cima do Golias, a quem chamavam de gigante, mas ele nunca chamou a Golias de gigante. Ele derrotou, ele venceu. Agora, esse povo, o povo de Israel, eles se deixavam levar pelo que viam e se deixavam levar pelo que ouviam. Vamos ver através desses trechos escritos na Bíblia. O medo do que se ouve. Ouvindo o rei Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, o filisteu era o Golias, o tal gigante, espantaram-se e temeram muito. Esse temeram é de ter medo. Então, eles tiveram medo do que ouviram. O rei Saul foi o primeiro a ter medo, Cris. E o povo de Israel, também juntamente com o rei, teve medo. Espantaram-se e temeram muito. Quer dizer, o que eles ouviram, eles tiveram medo. Exatamente. E eles seguiram a mesma coisa, o mesmo sentimento que o rei seguiu, não é? Eles foram atrás do rei. Então, não podemos dar ouvidos. O medo do que se ouve, O medo né? que se ouve, exatamente. As circunstâncias nos levam a dar ouvidos a muitas vozes. Diariamente, muitas vozes falam. A voz do eu, do nosso eu, a vozes negativas, mas a voz de Deus também fala. E é essa voz que temos que dar ouvido. Essa é a voz positiva. Que diz para nós, para você, para mim, para todos que fazemos a obra: não temas, não tenhas medo. É essa a voz que devemos ouvir diariamente. E também o medo do que se vê. Vamos ver no outro texto, no outro trecho bíblico também. O medo do que se vê. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24. Agora, o medo do que se vê. Então, tome cuidado com o que ouve e tome cuidado com o que vê. Você ouve palavras negativas, você ouve palavras de pessoas dizendo para você desistir, não tenha medo, nem dê ouvidos a essas palavras. E você também acaba por ver situações que te fazem desanimar e ter medo. Então, não olhe para as circunstâncias, para a situação, vença esse medo. Nós chegamos ao final do programa, deixando os obreiros, então, pensando sobre esse medo. O medo de ouvir e o medo do que se vê. O medo do que se ouve e o medo do que se vê. Exatamente, e só assim podemos influenciar a todos que estão à nossa volta, sendo positivos, determinados, guerreiros. E lembre-se, nós estamos num campo de batalha e somos vencedores, mas quando priorizamos a nossa vida espiritual. Um abraço a todos e guardem a fé, eu sempre falo isso. Guardemos a nossa fé. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Guarde a sua fé e vamos juntos lutar juntos para que no dia 9 de março, no dia do Sem Medo, seja um dia maravilhoso. Até lá!